Está valendo! Pessoal, Sports Market Makers começando agora com muitas novidades para você. Estamos aqui hoje com o Edu Dias, do Futuri, que é um hub de... Eu não sei nem dizer o que é. O Futuri é análise, o Futuri é podcast, o Futuri é assessoria, o Futuri é consultoria. Temos aqui uma série de assuntos para explorar com essa verdadeira lenda viva. O Edu, que para quem não lembra, foi o nosso convidado lá na Confute. Ele deu um plazinho de 20 minutos, a gente ficou com uma vontade de quero mais. Mas antes de apresentar o nosso convidado e dar a palavra para ele, vou ao recadinho aqui inicial. Vocês podem estar notando, hoje a gente está numa modalidade diferente. Sim, atendendo aos pedidos aqui do antigo estagiário, agora host desse programa, a nossa diretoria, queria agradecer ao Josu, ao Thiago Salomão, a gente vai sim migrar para uma modalidade de entrevistas remotas, algumas no estúdio também, atendendo um pouco dessa verdadeira indústria itinerante que é o futebol. Com isso, a gente vai poder não só ter os grandes entrevistados nos nossos estúdios, quando eles estiverem em São Paulo, mas também poder alcançar pessoas de outras regiões e também do mundo inteiro. Então, a nossa pauta nos próximos programas terá vários assuntos muito especiais, entrevistados que não estavam no nosso radar até então. Então, a gente vai ter aí, eu vou deixar aqui como surpresinha, né? Mas teremos convidados dos Estados Unidos, convidados do Nordeste, teremos case do Galo, teremos case do Bahia, enfim, falaremos de muitas coisas. Acrescentando também, continuando aqui essa marolinha de novidades, hoje eu estou aqui também em águas internacionais. Vim para Buenos Aires, sim, acompanhar o nosso famoso malvadão. O Mengão vai jogar aqui, é óbvio, todo mundo sabe, eu sou apaixonado pelo clube, vim sim acompanhar meu time de coração e vim trazer um pouquinho dessa sensação de tudo que a gente está acompanhando aqui em loco, dessa semifinal de Libertadores. Hoje, enquanto a gente grava aqui, o Flamengo pega o Racing no Eurocilindro e amanhã a gente tem o Palmeiras tentando fazer uma remontada histórica contra a LDU. Passados os comentários e avisos iniciais, peço para você deixar o seu like, acompanhar o nosso canal, dê, por favor, aí todos os seus comentários, quem concorda, quem gostou do episódio, quem tem novas ideias. Dito tudo isso, hoje vamos falar de muita coisa legal aqui. Edu, seja muito bem-vindo ao Sports Market Makers. O que você tem a me dizer? Que honra, Brunão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou ouvinte, sou fã do Sport Market Makers, sou fã do Market Makers, sou fã de o que vocês têm feito pela indústria. Esse é um momento super importante da indústria, um momento super sensível que vai determinar os nossos próximos 10, 15 anos do jogo e dos negócios. E vocês têm feito um papel super importante. Obrigado, Bruno. Oh, que isso, eu só tenho a agradecer. E eu sempre brinco que... já comentei isso no último episódio, repito aqui, o Edu foi um dos maiores incentivadores, sem que ele tenha essa noção dessa minha migração um pouco, né, esse pezinho na indústria do esporte, e hoje já estamos aqui fazendo esse cross-selling entre os universos de podcast, isso é muito legal. E, assim, o Edu ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, e por isso a gente... hoje vai fazer um episódio de análise, né? Então, a gente vai trazer aqui essa temática. A gente lá na Confute falou um pouquinho de mercado de transferências, né? A janela do Liverpool, a questão do mercado colombiano. Já foi um papo muito gostoso aí para os adidos aí de Futebol Manager, que eu brinco, né? Os nossos queridos torcedores de balanço. Mas hoje a gente vai ter aqui na pauta 3 assuntos que são muito legais, né? Primeiro é a questão dessa semifinal, né, envolvendo números, envolvendo toda essa parte que literalmente implica no balanço dos clubes que chegam a essas fases da Libertadores. A gente também vai falar muito do Real Madrid, que acabou de lançar aí por meio de uma assembleia na qual o Florentino Pérez participou. Ele basicamente acabou falando muito sobre essa necessidade do Real Madrid talvez virar uma SAF com investimento minoritário, né, aquela coisa ali da Alemanha de 50% mais um. E um terceiro tópico aqui, que até agradeço lá toda a equipe da Outfield que nos subsidiou aí com uma pauta incrível, é a questão também do Cruzeiro, né? A gente vem falando muito de Flamengo e Palmeiras, mas é muito importante a gente entender como que o Cruzeiro conseguiu adaptar aí a sua SAF, os seus investimentos, para conseguir brigar pela terceira colocação, por provavelmente uma classificação para a Libertadores do ano que vem, e o que o Cruzeiro está fazendo de certo e errado em todo esse contexto.
Então, para a gente abrir aqui, Edu, queria que você, antes de a gente entrar aqui nos números, né, fala um pouquinho para mim como que você está vendo essa semifinal de Libertadores, esses 4 times que aí estão disputando, todo esse universo, né, que conduz essa competição tão importante, e como que você vê isso impactando aí nos clubes, principalmente para o ano de 2026? Eu acho que a gente está vivendo, eu tenho certeza que a gente está vivendo a era dos grandes torneios, né, Bruno? É impressionante como o crescimento da Champions League, que já vem de um tempo maior, mas também a reação da FIFA nessa briga pela atenção do torcedor, e principalmente com a UEFA, como ela cria também o seu torneio de clubes, e como também a Copa do Mundo fica maior, porque é hora dos grandes torneios, e a Libertadores chega nesse ponto também. A gente até retrocedendo um pouco, pode lembrar também do momento que os grandes clubes tentam fazer a Superliga, né? E tudo isso é uma tendência. Tudo isso, se a gente começa a identificar esses padrões que às vezes estão ruídos, ainda não são som, a gente começa a identificar que é hora dos grandes torneios. Parece, e entrando de maneira geral, já falando de Libertadores, parece que é uma tentativa de descolamento, né, dos gigantes, do resto de toda a indústria, e isso fica claro também pelos números que a Libertadores entrega como premiação e atenção. Em relação a esses 4 semifinalistas dessa edição, no torneio mais formulista, no torneio mais mata-mata, o determinismo econômico se perde um pouco, porque, afinal de contas, tudo se resume a 90 minutos ou 180 minutos, e a eficiência que o dinheiro traz para um time de futebol, às vezes pode ser definida por um pênalti mal marcado, bem marcado, um VAR equivocado, tudo isso acaba sendo diluído. Mas, nos últimos anos, o determinismo econômico tem sido, sim, tem prevalecido na Libertadores. Acho que dessa vez as coisas estão um pouco difíceis, principalmente para o Palmeiras, mas ninguém pode duvidar também do poderio do Palmeiras no mata-mata, numa Libertadores, e o Flamengo chega com todo o seu poder para tentar mais uma final de Libertadores. Eu confesso que estou torcendo aqui para os meus clientes, os clientes Futlink, Flamengo e Palmeiras, para que eles cheguem à final da Libertadores e a gente consiga igualar aos argentinos o número de Libertadores vencidas que eles dispararam da gente nos anos 70, quando, e eu vou dar um testemunho aqui do Rio Grande do Sul, onde eu estou, na época dos anos 70, era muito mais importante para Grêmio e Inter ganhar o campeonato estadual do que participar de uma Libertadores. Era outra indústria, uma indústria que, na verdade, até bem pouco tempo não se reconhecia como indústria, ou ainda não se reconhece como indústria, mas a verdade é que agora esses torneios internacionais ganharam, além desse monte de dinheiro aqui, Bruno, o acesso a mais outro pote de ouro, que é o Mundial de Clubes, né? Que é um novo ponto nessa indústria e que muda tudo, porque quem chega nesse Mundial de Clubes ganha mídia global e ganha muito dinheiro e consegue fazer a diferença nos seus países. E é muito legal, né? Já vou começar aqui invertendo a ordem, né? Vou deixar um grande abraço aqui para o meu irmãozão de vida, Diego Faria, que ontem a gente aqui em Buenos Aires, tomando ali um cafezinho, a gente comentava justamente isso, que na década de 70, a importância da Libertadores, ela era de igual proporção, até menor do que os estaduais. Ele me relembrou aí do Inter, que, salvo me engano, em 76, disputa a final da Libertadores com um time reserva, justamente porque tinha um Grenal no final de semana. Então, isso é muito interessante da gente entender a inversão dessa ordem de grandeza. E para a gente também já dar um quesinho aqui de esportes, né? Do jeito que o Brunão aqui adora, que é trazer isso um pouco para números, né? Edu, para a gente ter uma noção de como as grandes competições elas estão, sim, em moda, né? Então, em alta, para que a gente entenda, de 2017 a 2022, a Copa Libertadores ela foi um evento deficitário para a Conmebol. Mas a partir de 22 a gente tem essa inversão de ordem, né? Principalmente com a retomada
da pandemia, e no ano passado a gente teve um faturamento da Conmebol como um todo de 4,8 bilhões de reais, sendo que, para fins de superávit no balanço da Conmebol, a Conmebol teve 635 milhões de reais em lucro, ou seja, é uma entidade que vem transformando essa competição num grande aglutinador. É claro que no ano passado a gente tem, sim, a ocorrência da Copa América, você tem uma série de outras coisas que acabam trazendo, né, elevando esse balanço. Mas quando a gente olha especificamente para os clubes, o repasse dos clubes foi na casa de 1,235 bilhão de reais. Ou seja, é um grande pote que se divide para todo mundo. E trazendo aqui o último plazinho de números, né, só para essa semifinal, os clubes que até aqui foram só nessa etapa ganham aí 2,3 milhões de dólares, fora todos os acumulados, mais ou menos aí mais uns 5 milhões até aqui, né? 5, 6 milhões de dólares, e para o vencedor são 24 milhões de dólares, e para o vice-campeão, 7 milhões de dólares. Em ordem de grandeza, só falando aí para o campeão, 135 milhões de reais, se você colocar aí mais, 30, 40 milhões de reais, a gente está falando, por exemplo, da totalidade da receita de clubes como o Vitória, de clubes como maior do que o Juventude, né? Clubes como, inclusive, 2/3 aí do que, por exemplo, o próprio Cruzeiro faturou no ano passado. Então, em termos de grandeza, estar aqui é sim uma busca pela glória eterna, mas não deixa de ser uma busca pelo equilíbrio, né, das finanças, Edu. Bruno, esse ponto é super importante porque eu ainda, a percepção que eu tenho é que a busca por uma vaga na Libertadores, ela ainda é subestimada. É como se fosse uma consequência da minha temporada eu conseguir vaga ou não na Libertadores, e ficar fora da Libertadores no nível do futebol brasileiro hoje é devastador para um dos, vamos lá, 12, 13 clubes maiores do Brasil. É devastador. Eu lembro até de 2 ou 3 temporadas atrás, quando o Ajax não consegue se classificar para a Champions League, o efeito nos cofres foram devastadores. Estar nessa competição não é só participar do glamour da Libertadores, tirar aquela foto com o policial protegendo o jogador no escanteio. É muito mais do que isso. É dinheiro na veia. E eu insisto muito num ponto cultural, Bruno. A gente ainda tem muita resistência em falar sobre dinheiro, a gente ainda tem muita resistência do que o esporte, o futebol não é negócio. A gente precisa quebrar essa barreira. Esporte é dinheiro, sim, no alto nível, e o meu time vai aonde o dinheiro me levar. Não tem como separar isso. Tentar vaga para a Libertadores é obrigação. O clube, quando fica fora da Libertadores, ele é devastado economicamente. Ele perde acesso aos grandes jogadores que não querem jogar pela visibilidade que a Libertadores dá, e eles perdem um orçamento gigante. Os números que tu passaste agora são absolutamente incríveis para qualquer clube sul-americano. Então, esse ponto é super específico. Eu preciso investir na busca por uma vaga para Libertadores. No começo da minha temporada, eu preciso pensar nisso com uma questão de vida. Esse ponto é super importante. Os clubes que ficam fora da Libertadores, e eles perdem muito. Eles perdem visibilidade, eles perdem muito dinheiro e eles perdem eficiência esportiva. Então, eu quero deixar esse alerta para os clubes. Libertadores é fundamental para crescer a eficiência esportiva e financeira do clube. Não tem saída, não tem saída. É preciso jogar Libertadores. E é legal esse gancho, né, Edu? Porque se você analisar friamente, se você consegue aí arrecadar, não precisa ser já uma verba de campeão, né? Mas se você vai ali até uma semifinal, você está falando aí, às vezes, até numa Selic aí a 15%, você sabe que, cara, isso é basicamente você pagar o seu custo de carrego. Então olha, preciso ter uma Libertadores no meu planejamento, mas também tomar cuidado para não sair comprando jogadores a qualquer preço, porque qualquer cálculo errado dentro das 4 linhas também vai gerar um efeito cascata devastador. E aí eu acho que não é muito tema hoje, mas quando a gente olha hoje, né, em outubro,
para situações em que, principalmente internacional, o Galo agora ainda tem a Sul-Americana ali, pode ser que conquiste um acesso, mas esses clubes estão não só devastados financeiramente, arriscaram tudo ali dentro de campo e vão ter que lidar provavelmente com os efeitos dessas escolhas erradas de alavancagem esportiva, né, e financeira ao longo das 2 ou 3 próximas temporadas. Então, me parece que toda essa... eu brinco que é como se você estivesse começando ali um jogo de videogame, né? Você tem 10 pontinhos, você não pode colocar todos em um só, porque senão seu personagem ele não consegue avançar nas próximas fases. Mas trazendo um pouquinho aqui, especificamente para não só Flamengo e Palmeiras, mas para os 4 semifinalistas, né, Edu? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa olhar aqui é que os trabalhos de Racing e LDU estão sendo muito bem feitos, e você é uma referência aqui para explicar para a gente um pouquinho desse contexto sul-americano, né? Conta para a gente como todos esses últimos anos aí, desde 2017, né, com os brasileiros literalmente na crista da onda, como que isso tem impactado nos próprios clubes sul-americanos que pretendem brigar não em pé de igualdade, mas com um pouquinho menos de distância para os grandes clubes brasileiros que têm de fato sobrado na Libertadores. Eu tenho claro para mim que a grande chave financeira / esportiva desses clubes da América do Sul é a venda de jogadores. Eles precisam vender jogadores para fazer essa diferença, e para vender jogadores eles precisam desenvolver jogadores. E esses pontos são super importantes em qualquer um dos 2 times que enfrentam os brasileiros. Um ponto super importante também é que a diferença, Bruno, ainda é muito grande dos brasileiros para os outros clubes da América do Sul. Mas é uma diferença que ela pode se aproximar. O Brasil pode elevar esse nível da América do Sul como uma grande locomotiva financeira, e tem feito isso, tá? Ao trazer jogadores da América do Sul, se consolidando como o grande entreposto da transferência de jogadores para a Europa. Os clubes os jogadores vêm para a América do Sul e daqui vão para a Europa. Até acho que quem pode perder um pouco de dinheiro nisso é Portugal. Nossa, Portugal Portugal, que é a grande porta de entrada. O Brasil começa, de alguma maneira, a vender jogadores passando por cima de Portugal, e isso faz com que se criem rotas comerciais. Um ponto super importante aqui: o mercado de transferências de atletas, que é uma fonte mega importante, ele não é caos. A gente falou isso no outro podcast. Existem rotas e padrões. No momento que o Brasil se consolida como uma rota de destino, ele consegue ultrapassar isso. É bom dizer também que Colômbia e Equador começam a vender para a Europa também, direto. O Brasil perde esse dinheiro, deixa esse dinheiro na mesa. Mas, mais do que tudo, o amadurecimento da indústria, tá, Bruno? Assim, todo mundo está ficando um pouquinho mais profissional, todo mundo está aprendendo. Esse é outro ponto importante, Bruno. Está todo mundo aprendendo a jogar esse jogo. O mercado ainda não é maduro o suficiente na América do Sul. As associações, que na Argentina são muito culturais, elas começam a perder um pouco de espaço, as pessoas começam a entender que profissionalizar um clube de futebol é elevar o seu nível, e eu acho que vai ser uma mudança no Brasil mais rápida, mas vai acontecer nos outros países. Essa diferença vai ficar muito grande sempre, mas na Libertadores, por ser mata-mata, por ter esse formulismo, esses clubes conseguem diminuir essa diferença e trazer um colorido melhor, né? Porque também não dá para ser só Brasil nas finais das Copas. A gente precisa ter outros clubes também, precisa de competitividade. Isso faz com que todos elevem seu nível. Eu acho que o gancho foi perfeito, né? A gente brinca aqui, né? Eu brinco que o esportes é o meu MBA da vida real. E principalmente pelos depoimentos que a gente teve aqui do Fábio Melo, da Ellen Telles também, né? Do próprio André Ribeiro. Então, assim, a gente tem uma série de depoimentos que mostram que hoje o mapeamento de jogadores, né? A parte de scout, ela é global, né? Hoje, tirando o que o Futre faz, né? Que é, às vezes, pegar aí
scouts de sub-15, sub-14, que aí eu acho que é um grande mérito de vocês, né? Mas quando você pega ali, os grandes players, né, de scout do mundo, você sabe que obrigatoriamente esses jogadores já estão mapeados. E aí eu revelo aqui um bastidor de um futuro convidado nosso, que é um amigo comum aqui, que é o Rico Moreira, que ele me falava, né, numa visita que eu fiz lá, ele fala, Bruno, veja, na realidade, eu sei o jogador que o Flamengo está comprando. Eu já mapeei, eu sei como ele bate na bola, como ele toca. A única questão é que dentro da minha política de scout, eu sei que aquele jogador não está no meu patamar. Então, na realidade, eu tenho que ser muito assertivo no patamar que eu sei que eu brigo com outros clubes. Que aí sim por exemplo, ir no Midland da Dinamarca e conseguir pegar um jogador revelação antes que um grande clube europeu pegue. Então, eu acho que, dentro desse sentido, quando você pega aí o Kendrick Pais sendo vendido do Independente Del Valle, né, direto para o Chelsea, né, tá hoje fazendo uma ponte lá no Strasbourg, se não me engano. Então, assim, você já começa a ver que esses mercados estão se adequando a essa política que o Edu acabou de comentar aqui. Então, isso é muito legal, né? E isso também mostra que, e aí até vejo, eu sou um tarado no Twitter, todo mundo sabe disso. Então, eu, às vezes, estou lá e vejo uns perfis, Olheiro Sudaca, tem uns outros aqui, Datalink, enfim, eu peço desculpa se eu esqueci de alguém, mas, cara, são scouts, perfis que analisam esses jovens, né? Então, hoje a informação está muito mais fluida. E daí, sim, a necessidade do clube estudar melhor o comportamento desse jogador. Então, um legado que a própria Copa do Mundo de Clubes deixou foi que esses jogadores que até então aqui só saíam dos 19 aos 21 anos, às vezes, eles podem sim, com 24, estarem maduros para a Europa, desde que o mercado brasileiro aponte um padrão comportamental de amadurecimento necessário, não só pessoal, mas como tático para a Europa. E aí eu trago como maior exemplo a venda do Richard Rios, né, que é disputado no patamar de 30 milhões de euros, tanto pela Roma quanto pelo Benfica. Então mostra que o mercado ali entendeu que talvez esse atleta de 24, que até então estava sendo tratado como velho, né, ele já possa assim, ter uma porta de entrada para uma segunda prateleira da Europa, né, Edu? E é bacana esse depoimento que tu falaste do Rico, Orlando City, novo cliente Footlink também, então agora ele tem acesso aos dados de todos os jogadores do Brasil e todas as jogadoras também. É um ponto importante aqui, o jogador deixa de ser commodity, Bruno. E não é porque um jogador é bom que eu vou trazer para o meu time, porque não tem mais isso, tá? E isso a gente pode falar até da mudança do departamento de scouting para departamento de mercado. O meu clube não está mais procurando o melhor jogador. O meu clube está procurando o jogador mais alinhado ao meu modelo de jogo, que é o meu modelo de negócios, e para quem eu vou vender esse jogador e por quanto. Esse é um ponto super importante. Os departamentos de mercado agora começam a trabalhar com ferramentas de mercado, ferramentas financeiras. A gente também precisa amadurecer isso quando a gente entrega alguns relatórios de valuation para alguns clubes, principalmente SAF, que nos contratam isso. Eles, às vezes, veem algum retorno. Poxa, mas eu não vendo esse jogador por esse preço que vocês colocaram aqui. Não, mas eu não estou falando de preço. Eu estou falando de valor. São coisas completamente diferentes. Ele vale isso no mercado. Agora, por quanto tu vais vender esse jogador, aí depende da tua habilidade e da tua necessidade. Esse é um ponto importante. E outro ponto fundamental, Bruno, que conversa muito com o que a gente está falando aqui, com o crescimento da eficiência esportiva e financeira e a relação com isso, com o crescimento esportivo dos clubes, é o seguinte: os clubes começam a trabalhar a venda ativa dos seus jogadores. Os clubes começam a trabalhar a venda, porque isso nunca foi problema para o clube. E chega a proposta e ele avalia se é boa, se é ruim, se eu estou precisando de dinheiro, se eu não estou. Agora é diferente. Agora existem profissionais, tem até um nome para isso, né? Trading players, profissionais dentro dos clubes que estão. É óbvio que para o meu camisa 10 goleador eu não preciso fazer isso, mas eu formo 35 jogadores por ano ou por temporada e eu vou usar um ou dois do meu time principal. O que eu faço com esses 30? Eu empresto eles pagando salário? Não, eu vou ao mercado e começo a tentar vender esses jogadores.
esse é um ponto que tem mudado o jogo. E isso é muito importante, Edu, porque a gente está aí provavelmente há 15, 20 dias de um provável lançamento do programa de fair play financeiro nacional. E aí eu sempre falo fair play financeiro porque é o jargão popular, mas a gente sabe que se chama sustentabilidade, né? Então, no momento que a gente tiver um plano similar ou não ao da Europa, mas eu acho que sim, a gente precisa entender que quanto mais jogadores você coloca no mercado, esses jogadores que você literalmente lança no mercado, eles são jogadores que a gente chama de lucro puro. Ou seja, como você não teve um custo de aquisição desse jogador, na revenda, né, ou seja, no caso, na venda desse jogador formado na sua base, você consegue trazer para o seu balanço aquilo como um valor de venda totalmente realizável. E aí é onde talvez clubes aí, principalmente como o Chelsea, né, o Eintracht Frankfurt e tantos outros o Leipzig, acabam literalmente assim, tendo cumprimentos da meta, né, de sustentabilidade europeia com uma certa necessidade de aplauso, né, Edu? Mas trazendo um pouquinho aqui, especificamente... Também pelos contratos longos, né, Bruno? Também. A gente viu ali o Chelsea fazer ali algumas peripécias que agora até estão já mais ventiladas, mas houve uma certa criatividade, né? Contratos bem longos. Mas trazendo aqui, só para a gente ter um desfecho desse quadro aqui, vamos olhar rapidamente aqui a ótica de Flamengo e Palmeiras, né? Eu vou te pedir aí para falar do Palmeiras, né? Eu brinco que quando eu vi o Alan, né? Alan driblando ali o Fabrício Bruno, eu falei, pô, já vem outro menino, né? Então, sob a ótica de quem vai atingir aí, notícias de ontem, provavelmente 1,4 bi de faturamento, né? Que é a expectativa do Palmeiras para o ano de 2025. Como você enxerga esse semifinalista Palmeiras dentro do que ele vem fazendo, principalmente na sua gestão financeira e esportiva? O Palmeiras não é SAF, mas aí a gente entra num ponto super importante, Bruno, que é mais importante do que o modelo jurídico, se SAF ou associação, que é a profissionalização de toda a gestão. Não tem mais torcedor voluntário com tempo disponível dentro do clube. Esse modelo, ele nos trouxe até aqui. Foram 100 anos desse modelo, 150 anos. Até vale fazer uma pequena lembrança aqui. Há 100 anos atrás, Bruno, década de 20 do século passado, nós estávamos lá no podcast discutindo, eu e tu, sobre se seria viável trocar o sócio torcedor que fazia a lateral direita por um jogador profissional na lateral direita. Se fazia sentido eu trocar o meu goleiro, que era meu amigo, sócio fundador do clube, por um goleiro profissional que passava o dia inteiro treinando para jogar nessa posição. 100 anos depois, estamos discutindo se nos escritórios, na verdade não estamos discutindo mais, né? Isso já está ultrapassado, mas no clube associativo é super difícil de fazer essa transição. Se os profissionais que tocam a gestão do clube são torcedores voluntários com tempo disponível ou se eles são profissionais da área. O Palmeiras fez isso de ponta a ponta. E um fator muito importante do Palmeiras são as vendas de jogadores por valores, por preços gigantes. Isso é uma construção. Não pense que seu clube vai amanhã acordar e vender um jogador por 15 milhões de euros. Não vai. Ele vai fazer uma venda para um clube maior, há 2, 3 anos vai fazer uma venda para Portugal, que ainda é o lugar mais fácil dos clubes brasileiros se conectarem. Depois ele vai passar um pouco adiante, vai, quem sabe, chegar numa Bélgica, MLS, mas construção de rotas comerciais e de valores dos atletas. O Palmeiras fez isso muito bem, investiu na base. Eu não vejo sentido nenhum, e eu vou falar um exemplo que eu acho que ilustra tudo isso. O Santos comprando Hohlheiser por 11 milhões de euros. O Santos de Pelé comprando um jogador por 11 milhões de euros. Isso não existe na minha cabeça. O Santos precisa vender jogador por 11 milhões de euros. Ele é o Santos. Ele é o Santos do Pelé. Ele não precisa trazer esses jogadores. Não, e eu preciso defender o jogador, que está se saindo muito bem, inclusive. Mas eu quero dizer que a lógica, o modelo
não é lógico, não tem lógica nisso, na verdade. O Santos precisa ser vendedor, porque aí a gente entra num outro ponto e entra numa outra camada, Bruno, que é tese de investimento. Não existe um clube de futebol ser só um time de futebol. É claro que existe. Na várzea, no time amador, que joga final de semana com os amigos, a gente só precisa ganhar o próximo jogo. Eu preciso ter uma tese. Qual o plano? Por que existe o meu clube de futebol? Eu estou com o meu clube de futebol é uma representação de uma categoria, o meu clube de futebol é um projeto pessoal, meu clube de futebol é soft power, zero problema. Mas no Brasil, as questões macroeconômicas impõem uma tese fundamental que é de venda de jogadores. Eu preciso vender jogadores. E eu não vou vender jogador que eu trago por 11 milhões de euros. Eu vou vender os jogadores que eu faço em casa, que eu construo. Então, esse ponto é fundamental. E não é caos, não é notoriedade, tá? Precisa de um plano. Falamos da última vez, a moeda mais valiosa do futebol se chama minutos em campo. Minutos em campo é uma commodity finita. Todos os clubes têm minutos em campo. É claro que esse valor vai aumentar ou diminuir de acordo com outro ponto fundamental, Bruno: calendário. E aí a gente pode falar sobre o novo calendário do futebol brasileiro, rapidamente aqui, para não derrubar a nossa pauta. O calendário no futebol brasileiro, ele sempre foi atrativo, sempre não, nos últimos 2, 3 anos, para investidores a partir da Série C. Quando um investidor chega aqui, bate na porta da Outfield, cara, eu quero investir num clube no Brasil, mas ele tem que ser a partir da Série C em diante. Porque eu começo a ter calendário. Agora não. Agora, os clubes da segunda fase da Série D começam a ter um calendário garantido, no mínimo, por mais um ano, calendário nacional. Então, eles começam a ser atrativos para investidores também. Calendário é um ponto fundamental. Toda vez que eles batem aqui na Futuri, toda vez que eles batem na Outfield, a primeira coisa que eles querem saber... bom, na verdade, a primeira coisa que eles querem saber é se tem aeroporto e se tem hotel por perto. Mas qual o calendário desse time? Está conectado diretamente ao potencial de investimento. Por isso que esses times estão recebendo tanto dinheiro na Libertadores também. Perfeito, perfeito. Não, e isso é muito importante para a gente entender que o futebol é de janeiro a dezembro, né? Então, não adianta a gente olhar hoje em outubro e falar, Palmeiras e Flamengo chegaram de novo, né? A gente precisa sempre olhar qual que é a tese, como que você quer, porque para qualquer empresa, você agora está fazendo, sim, a sua projeção para o ano que vem, mas para os próximos 3 anos. Qual é o seu plano trienal, o seu plano bienal, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Então, acho que isso é muito relevante. Falando Bruno, um pouquinho aqui do... Só para terminar, não caiam, clubes de futebol, não caiam na armadilha da busca por aprovação social. Isso vai acabar com os seus clubes. Tenham um plano. Isso é fundamental. Boa. Falando um pouquinho aqui, gente, do Flamengo, né? Cá estou, em Buenos Aires, já comi a famosa parrilha, ainda não comi o alfajor, mas com certeza levarei. Mas comentando um pouquinho do clima que a gente encontrou por aqui, Buenos Aires, de fato, assim, é uma cidade maravilhosa, cafés, restaurantes, aquela paixão, né? Que a gente sabe a Argentina, que ela se mistura com drama / acolhimento, que é muito gostoso. Eu, particularmente, aqui em Palermo, acabei vendo muitos torcedores do Racing, bandeirinha na varanda, mas nada fora aí do tradicional clima, né, de um jogo. Todo mundo comentando que, de fato, a Avejaneira, né, o El Cilindro pulsa, que a gente vai encontrar lá no El Cilindro um clima muito festivo, que, mesmo tendo proibição da Conmebol, teremos ali rojões, sinalizadores, bandeirões. A gente sabe que isso faz parte, né, da alma sul-americana, né, da alma da própria Libertadores, né, como já diz o nome da competição. Mas, olhando para o Flamengo, o cuidado que eu entendo que os Sports Market Makers têm que ter aqui é de olhar a indústria, né,
e como que o clube chegou até aqui. O Flamengo, em números, para que a gente tenha uma noção, o Flamengo, só em receita de bilheteria, o Flamengo acumulou quase 20 milhões de reais só nos 5 jogos que fez antes desse último jogo contra o Racing. Contando com o jogo do Racing, esse valor ultrapassa 25 milhões de reais somente em bilheteria, né? Então, isso é muito relevante, isso é mais do que vários times têm, inclusive em patrocínio master em sua camisa, para que a gente tenha noção, hoje, os 5 maiores públicos da Copa Libertadores são 5 jogos do Flamengo, né? Então, literalmente aí do jogo do Racing até o jogo da LDU, a gente teve todos os grandes públicos acima de 60 mil pagantes, né? E já mostra também um pouco de quanto isso acaba contribuindo para a média superior a 40 mil torcedores por jogo, que a gente tem na Libertadores como um todo desde suas oitavas de final, culminando aí com mais de 50 mil presentes em cada jogo das semifinais. A gente sabe que o Allianz não tem essa capacidade, portanto, a gente deve dar uma equilibrada agora no volume final, mas mostrando que o Flamengo, mais uma vez, nos últimos 5, 6 anos, é a 4ª semifinal do clube, né? E isso vai trazer todo um contexto de trazer um clube que a gente sabe que tem uma ebulição política muito grande, mas que aos trancos e barrancos, se não tem aí o brilhantismo do Palmeiras, que consegue conciliar gestão esportiva e gestão financeira, mas um clube que, principalmente em 2025, encontrou um pouco mais de serenidade, não trocou o seu treinador, né, pela primeira vez em muitos anos, né, repetindo um padrão atípico, se tornando típico, né? Eu brinco que o Palmeiras é o clube que ousou transformar receitas não recorrentes em recorrentes, e o Flamengo foi o clube que ousou trazer mais de um técnico, algo não costumeiro por temporada, como sendo algo recorrente do clube também, né? O que mostra que talvez, se o Flamengo tivesse essa gestão esportiva tão eficiente, talvez estivesse sobrando ainda mais. Um clube que, pelas projeções, pode sim bater 2 bilhões de reais de faturamento pela primeira vez na história do futebol brasileiro. O clube, esse ano, aumentou muito sua exposição de marca, tem o maior patrocínio do futebol brasileiro, é um clube que, além disso, também conseguiu fazer janelas de contratações recorde e que consegue se manter, pelo menos até aqui, um pouco alheio a essa armadilha que é fazer o seu próprio estádio, que, conforme a gente já presenciou em outros momentos do futebol brasileiro, é sim uma faca de 2 gumes e pode e acaba trazendo muito endividamento para os clubes brasileiros. Então, o grande desafio de estar gravando aqui hoje na quarta-feira é que no lançamento desse episódio a gente vai estar aí já em vias de ter o jogo e provavelmente as pessoas ouvirão depois. Então, independente do resultado, o jogo está aberto, a gente não sabe qual é o resultado, acho que tudo pode acontecer em 90 minutos, né? Como disse o Abel, 90 minutos é muito. Se no Allianz é muito, imagina nessa paixão do El Cilindro, que isso a gente não pode negar, que as torcidas argentinas dão um banho na gente, sim. E com isso, para quem nos ouve aqui até depois, para que entenda que dentro de um raio-x emocional, existe um raio-x administrativo que, principalmente você, pensando clubes como Flamengo e Palmeiras, para todos os outros aí, grande parte dos outros 12 clubes brasileiros, que estão, sim, muito endividados e que estão terminando 2025 com sinais de alerta muito claros, são clubes que persistem num caminho que pode ser que um ano vença, outro não, mas estão ali sempre brigando, né? E transformando esses resultados atípicos em algo normal. Mas, Edu, já também agora avançando aqui, né? Tivemos esse primeiro bloco aí da Libertadores. Queria falar com você, aproveitar todo o seu conhecimento de futebol internacional, falar aí de um tema muito caro, né? Que é a notícia que a gente teve essa semana do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, já preparando uma eventual sucessão, né, de seu mandato. Florentino, que multicampeão, tem aí, eu acho que 8 ou 7 Champions, não me recordo aqui, mas está preparando sua sucessão e, dentro do que ele apresentou na Assembleia de Sócios do Real Madrid, Florentino já deixou clara a necessidade do clube se transformar numa SAD, né, que é a SAF do futebol espanhol, né? E dentro desse contexto, a tentativa do Florentino seria que fosse muito ali no modelo alemão, né? Que mais da metade das cotas da associação permaneçam, da SAD,
permaneçam em posse da associação. Então, queria te ouvir um pouquinho, como que você vê esse movimento do Real Madrid, o contexto deles saberem que tem essa eterna briga com a Premier League, e como que você enxerga essa nova guinada do Real Madrid. Bruno, o Florentino Pérez tem uma equação super difícil de fazer parar em pé, porque ele tem que resguardar o direito dos sócios. É importante dizer que eu só posso virar sócio do Real Madrid se eu for filho ou neto de sócios. Não é tão simples assim. Outro detalhe importante, para ser presidente do Real Madrid, eu tenho que depositar uma caução de 15% do faturamento bruto do clube no ano, numa conta a partir do meu CPF. Acho que não são muitas pessoas que conseguem ser presidente do Real Madrid em algum momento, mas isso aconteceu em 2012, até para garantir o Florentino Pérez como presidente também, Bruno. Então, esse já é um... Imagina os presidentes dos seus clubes associativos espalhados pelo Brasil tendo que depositar 15% de caução sobre isso, Bruno. Só aí já acontece um filtro gigante, né? Ah, com certeza. Eu, particularmente, eu sou um grande... por mais que tenha, assim, todo o perfil, né, de mercado de capitais, né, mercado financeiro, mas eu sempre defendo, assim, máximo acesso, né, ao torcedor e, pelo menos aí, para que grande parte da temporada, principalmente enquanto ainda não está no auge, para que a gente tenha subsídios de ingresso. E aí se de fato é muito importante reformas estatutárias para que os clubes responsabilizem seus dirigentes por má gestão temerária, né? Por outro lado, você exigir esse tipo de caução, você também acaba filtrando e deixando o poder na mão de poucos, né? Mas, Edu, conta um pouquinho por que esse movimento, né? Como que você vê o Real Madrid nessa tentativa de, mais uma vez, não perder o seu protagonismo face a uma Premier League que cada vez mais vem se distanciando das demais ligas? Ele tocou nesse assunto na Assembleia Geral do ano passado. A Assembleia Geral de Sócios do Real Madrid acontece sempre no final de novembro. Na de 2024, ele já começa a mencionar isso no seu discurso, porque ele entende que está perdendo espaço para os fundos soberanos e para grandes corporações, grandes gigantes que têm investido dinheiro no clube, nos seus clubes de futebol, e o Real Madrid começa a perder competitividade. Só que aí acontece a reforma do estádio, e aí a gente chega nesse ponto do estádio, Bruno, porque o dinheiro que eu vou montar o meu estádio ou reformar o meu estádio, ele sai da onde? Do futebol. É óbvio que ele sai do futebol. O que o Real Madrid fez? Ele traz investidores e cede bilheteria, e cede o catering, cede a hotelaria, e ele começa a entender que isso torna o Bernabéu mais moderno, com dinheiro de outros, torna tudo mais ágil, e ele consegue potencializar a reforma do estádio, e ele gosta dessa situação e diz, opa, peraí, tá aqui uma saída para o futebol. Mas, para acontecer isso no futebol, ele precisa fazer o princípio das SAFs, separar a associação do futebol e criar uma SAF no futebol para receber esses investimentos. Mas o grande problema, a grande equação a ser resolvida nesse caso é que a participação dos sócios, ela é muito forte, ela é cultural. É mais ou menos como na Argentina também. Tirar o poder dos sócios é esvaziar o clube. O Clube Real Madrid é o seu conjunto de sócios, seu corpo de sócios. Os sócios do Real Madrid são a gênese desse clube. Então, como que eu afasto esses sócios, trago o investidor? E, Bruno, como que eu vou, como investidor também, colocar dinheiro se eu não tenho poder nenhum de gestão nesse clube? Essa é a grande equação. Mas, por outro lado, essa operação acontecendo ou não, ela já traz uma sinalização. E aí, outro ponto importante. Tudo que acontece na indústria, dentro de campo, fora de campo, prestem atenção nesses gigantes. Preste atenção no que o Flamengo está fazendo, preste atenção no que o Real Madrid vai fazer ou está pensando em fazer. Isso tem o poder de carregar toda a indústria para aquele lado. O Real Madrid, conseguindo fazer essa equação e transformando em SAD, separando o seu futebol,
é uma tendência que vai fazer com uma onda de SAFs, de investidores, chegue no futebol. Assim como foi há pouco tempo atrás, Bruno, a mudança dos investidores americanos que saem da maior indústria do mundo e vêm aqui fora buscar o maior esporte do mundo. Isso aconteceu e mudou o jogo, mudou o negócio em 5 anos. A invasão americana no mundo mudou a indústria do futebol globalmente. E essa mudança do Real Madrid também é uma tendência que vai varrer o mundo. Do futebol. E para os apaixonados aí por corrida, hoje você ter aí uma Fórmula 1 sob controle da Liberty, a experiência é outra. Vi a corrida do México domingo, nossa, parece outra transmissão, né? A quantidade de dados, de informações, a dinâmica, né? Te faz quase sentir dentro ali do cockpit do piloto, né? Então, realmente, assim, é algo definitivo. E aí, assim, até para a gente ser justo aqui, né, Edu, esse movimento que o Real Madrid está fazendo, existe ali, sim, um precursor que foi o Bayern de Munique, né, que faz essa transformação em SAF e tem aí, principalmente em Adidas, Allianz e na Mercedes, salvo me engano, né, ou na Audi, agora na Audi, né? Na Audi, pode ser, mas vende para marcas e empresas locais que quisessem associar a sua imagem ao clube como investidores minoritários, justamente reforçando parcerias ao longo de décadas, né? Então, quem sabe, até a própria Adidas não tenha esse interesse, ou alguma indústria local, por exemplo, uma cervejaria espanhola, né? Então, isso também já dá alguns indícios que essa interface social, né, do clube como uma bandeira de representação territorial de um país, isso também possa ser um grande alento. Mas aí, sempre lembrando, né, que é até tema do lançamento do livro aí, que eu, junto com outros amigos, lançarei no próximo ano, né, que SAFs, né, com 30 anos de atraso. Como que o futebol brasileiro se compara às grandes ligas do mundo. Falando um pouco disso, Edu, queria muito que você já flipasse aqui para uma outra pauta que, trazendo no Real Madrid, que está mirando essa transformação para voar ainda mais alto, como que a gente consegue pegar um clube como o Corinthians, por exemplo, que está aí com esse projeto, que na data de ontem foi lançada a Safiel, um lançamento que foi muito quente nas últimas semanas, deixando um spoiler aqui, tá, Edu? O pessoal da Safiel será o nosso entrevistado da semana que vem, tá? Então, vai ser um prazer trocar aqui, debater essa tese. Se preparem que eu tenho algumas perguntas duras para fazer, brincadeiras à parte, mas um lançamento que acabou sendo bem relevante, mas que acabou sendo esvaziado pelo não cumprimento da promessa do Stabile, né, presidente do Corinthians, em comparecer ao evento no Museu do Futebol e, evidentemente, dos próprios lançadores, deixando claro que sem uma reforma estatutária do clube, isso não será possível, né? Então, por favor, queria ouvir um pouquinho como que você entende esse movimento e como que o clube associativo pode e deve acordar um pouco para o pleito social da torcida do Corinthians e não só representando o clube ali como um todo, né? Só para fazer um disclaimer inicial aqui dessa comparação Real Madrid e seus sócios e Corinthians e a sua torcida e seus sócios, e é legal que os defensores das associações sempre falam, né, do Real Madrid, do Barcelona, eles são associações, são, ok, mas profissionalizadas de ponta a ponta. Não tem sócio abnegado, voluntário lá no meio, advogado trabalhando no marketing, marqueteiro trabalhando no futebol, é uma estrutura profissional. Aqui, no Corinthians, já começa a dificuldade em lidar com os estatutários que estão lá dentro. E esses clubes associativos, eles mais do que... Eu não conheço o Corinthians, mas eu conheço muitos clubes associativos, são nichos que cada movimento se apropria dentro do clube. Alguém fica com marketing, outro fica com jurídico, outro fica com a base. E, mais do que tudo, isso precisa ser enfrentado pelo Corinthians, sendo SAF ou não SAF. Agora, eu já vou antecipar o fim dessa novela, Bruno. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas é irreversível, tá? Não tem como o Corinthians não se transformar em SAF. É um clube super popular, poderia ser uma associação modelo,
pela quantidade de receita que entra no clube a cada ano. Poderia ser uma associação, mas não conseguiu. Não, o que trouxe o Corinthians até aqui não é o que vai levar o Corinthians daqui para frente. Esse modelo vai ter que ser alterado. Acho a SAF, ideia geral, pacote SAF, uma grande saída para o Corinthians. Agora, ela precisa ser construída e desenhada aos moldes do que talvez o Real Madrid esteja pensando, proteger os seus sócios. Mas tem aqui um detalhe super importante. Quantos sócios tem o Corinthians? Quantos sócios votam nas suas eleições? Será que esses sócios representam a grandeza da sua torcida? Esse é um ponto, ao contrário do Real Madrid, que tem a vida associativa conectada, direta com o clube. No Corinthians, é a torcida que é a dona do clube. Não são os sócios, que me parece que é uma amostragem muito pequena, inclusive, e muitos deles mais conectadas ao clube, às piscinas, do que propriamente ao futebol. Então, esse ponto tem que ser super relevante. Agora, quanto mais participação, quando a minha SAF é desenhada, quando mais participação e poder eu dou para o sócio, menos participação eu dou para o investidor, né? Eu tenho 100 cotas lá. Ela não tem 200, 300, ela não se multiplica. O que é sócio, o que é investidor? É importante também lembrar aqui um pouco do que meu amigo, do quem eu admiro muito, Marcelo Paz, tenta fazer no Fortaleza, de deixar a grande parte com o clube, com a associação, e atrair investimentos minoritários. Bom, até agora não conseguiu. Perfeito. E assim, Edu, eu vou me permitir aqui dar, não uma solução mágica do grande problema que você acabou de lançar, que é como trazer investidores e, ao mesmo tempo, ter a participação da associação. Na minha opinião, uma coisa que eu vi ontem é o Corinthians precisa ter uma reforma em seu estatuto para que ele possa virar SAF. Tudo bem. Mas por que não ter uma transformação no estatuto do clube para que a própria torcida possa ser mais atuante dentro do processo eleitoral do clube? Para que 2.000, 3.000, 5.000 pessoas não decidam o futuro de 20 milhões de torcedores. Então, para que a gente tenha uma noção, você sabe que você chega em Itaquera, que é uma das atmosferas mais relevantes do futebol brasileiro. Eu já tive a oportunidade inúmeras vezes de ir para Itaquera, seja na torcida do Corinthians ou na torcida visitante. É a torcida do povo, né? É um clima que a gente sabe que quando o Corinthians está jogando, metade do Brasil está ali olhando, né? Um terço do Brasil está ali olhando. Então, nesse sentido, eu trago aqui, para que a gente não fique em demagogia, em utopia, eu vou trazer o case do Benfica. O Benfica, Edu, acabou de ter uma eleição com um recorde histórico de 85 mil sócios votantes, para um pleito em que 163 mil sócios estavam aptos a votarem para um presidente de clube. E como que funciona? Bruno, colégio eleitoral maior que quantas cidades de Portugal? De 308 municípios de Portugal, o Benfica tem mais sócios aptos a votarem do que 301 municípios. Então, quando a gente olha para o Corinthians, se você pegar o colégio eleitoral de cada bairro, provavelmente existem mais corintianos ali, até às vezes, do que a média necessária para eleger cada um naquele colégio eleitoral. Então, para que a gente tenha uma noção, o Benfica tem quase 400 mil sócios. E lá, até agradeço um grandíssimo amigo benfiquista aqui, o Mário Westphalen, que é um amigão de vida aqui, ele estava me explicando que lá o poder do seu voto é pelo número de anos que você está associado no clube. Então, se eu sou sócio há 5 anos, meu voto tem peso 5, e um senhor que está há 30 anos, o voto dele tem peso 30. Então, isso traz uma democratização que ela é muito relevante. E se, de fato, Edu, nós teremos que falar sobre a situação de um clube que vai ter que adaptar o seu estatuto para que ele seja apto a converter a associação em SAF, por que não trazer o torcedor comum para dentro desse pleito? Ainda que com critérios diferentes, pesos de votos diferentes, mas numa verdadeira festa democrática para o clube que se
autotitula o clube defensor da democracia por todo um histórico lindo ao longo das últimas décadas no futebol brasileiro. Então, eu acho que a gente tem sim que pensar no investidor, a gente tem que pensar nessa possibilidade estatutária de mudança, né, do regime societário, de uma associação para uma SAF, mas eu também acho que se é para mexer na caixinha, na gavetinha que ninguém quer mexer, eu acho que essa é uma oportunidade da Fiel ser a sua fiel torcida ser preponderante no curso do clube ao longo dos próximos anos e para sempre. Então, eu não sei se eu respondi a dúvida de como ter investidores e maior participação da torcida, mas eu acho que o Benfica é um excelente modelo para que dentro de um projeto de Safiel a gente também converse um pouco sobre essa reforma estatutária de maneira ampla e coerente, né? Se o torcedor ele sabe que a gente pode ter uma SAF, por que o torcedor não pode saber que ele pode ter maior participação? Bruno, outro ponto super importante, tá? Todos os clubes vão virar SAF em algum momento. É uma questão de alongar o tempo. Tenho certeza que Flamengo e Palmeiras podem demorar muito tempo para se transformar em SAF, mas logo ali as vantagens tributárias, por exemplo, vão fazer efeito no orçamento. E uma mudança para a SAF vai fazer uma grande diferença. Vai ser a diferença entre a bola entrar no final do campeonato, entrar ou não no final do campeonato. Então, não tem volta. O que os clubes estão discutindo hoje, e aqui no Sul, por exemplo, o Grêmio está em época de eleição, eu fico louco com as promessas de campanha, nada mais desconectado da realidade da nova indústria do futebol, e um dos candidatos diz, não vai virar SAF, não tem como virar SAF, não aceito SAF, ok, sem problemas. Mas logo ali, eles vão acabar tendo que virar SAF. É muita diferença tributária e na eficiência financeira dos clubes. Não tem mais volta, é inevitável. Não, perfeito. Então, já até convido aí a todo mundo para, na semana que vem, a gente conseguir fazer aí uma excelente entrevista. Então, por favor, vão lá no Twitter do Esportes, no nosso Instagram, no meu Instagram lá no X, @Bruno Chatac, para que vocês lancem lá as perguntas que vocês querem ver, né? Para o pleito da Safiel, mas também para que a gente possa discutir um pouquinho da política do clube como um todo. Porque, até segundo o Carlos Teixeira e o Salucci lá no lançamento, o próprio Romeu Tomás Júnior foi procurado para poder contribuir para o lançamento da Safiel, né, com o que ele entendia que poderiam ser as bases adequadas, sequer fez uma reunião, nunca mais voltou. O presidente também, a gente sabe que tem uma pressão política interna, participa, mas não participa. Então, eu acho que se essa torcida ela é fiel, eu acho que esse é um bom momento para esse apelo popular acabar levando uma forma até respeitosa, né, uma pressão política por mudanças dentro do quadro associativo do clube. E é uma discussão que envolve, Bruno, ego e poder. Então, ela não é simples. Longe de ser simples, a gente viu um processo eleitoral conturbado, um processo posterior de impeachment, né, uma série de casos e páginas policiais, mas o que eu sempre comento muito com meus amigos corintianos, né? Gente, eu não sei explicar para vocês o que era o Flamengo até 2012, né? Então, se foi possível ali, por que não vai ser possível, né, com o Corinthians? Então, uma dívida aí que vai bater 3 bi, a conta só de pagamento de juros do clube vai ultrapassar aí 450 milhões de reais, no meu palpite, né? Mas vai ficar entre 400 e 500 só de pagamento de juros para um clube que fatura aí numa receita recorrente na casa dos 800 milhões de reais. Então, o clube ele está, sim, prestes a entrar em default, né? Isso, inclusive, tem sido pauta de certa transparência pelo presidente. Então, se o clube não fizer nada, eu acho que vai ficar muito difícil da gente ter um resultado, e quanto mais rápido isso acontecer, ao que eu espero, melhor para o clube. Inclusive, Bruno, falando nesse default, e uma das características do default é o transfer ban. Transfer ban é remédio. Transfer ban é remédio. Ele salva os clubes. Aliás, os clubes deveriam ter maturidade suficiente para ter seus gatilhos de transfer ban internos. Olha, com esse resultado, o presidente não vai poder contratar mais nenhum jogador. Está aqui o resultado, está aqui o faturamento, está aqui a entrega, está aqui o tamanho da dívida.
está proibido contratar jogador pelo clube. E é impressionante isso, porque, né, eu tenho 2 sócios que são corintianos, eles são pautas de muitas zoações no almoço, né? Que eles falam, pô, você só fala mal do Coringão. Cara, só um dado aqui muito relevante, você lidar com finanças é uma vocação ali para goleiro ou árbitro de futebol, que eu brinco, né? Porque você está sempre certo, e não é questão de estar certo ou errado, né? Mas você olha para os números e identifica coisas que elas só estouram muito tempo depois. Então eu lembro que nesse exato momento da temporada passada, o clube vivia uma euforia pós-contratação do Memphis Depay, uma arrancada incrível no Brasileiro, na qual vários corintianos falavam para mim, Bruno, o Corinthians demitiu não sei quem, aliviou a folha, que vai entrar, o que a gente está pagando para ele, a gente já tinha reduzido, cabe na folha. E a gente até, com uma certa boa vontade, você fala, não, pode ser, mas será que não era melhor pagar a dívida? Eis que, em julho desse ano, a gente descobre que o clube não só tinha reduzido a folha, como o clube não tinha quitado nenhuma de suas contratações no ano de 2024. Então, o clube não é que o clube não pagou o Ranieri, como a gente tinha notícia, por conta de declarações do Cuiabá. O clube não pagou o Ranieri, o clube não pagou o Félix Torres, o clube não pagou o Garro, o clube provavelmente não pagou tudo que deve ao Depay. Então, aquela altura, sabidamente, aquele jogador não poderia ser contratado. Então, a gente não está nem falando numa desalavancagem financeira. A gente está falando num quadro de agravamento da crise, né? Então, eu queria muito falar bem do Corinthians, cara. Muito, sabe? Mas o Corinthians precisa deixar a gente falar bem dele. Então, eu acabei aqui, um dos meus sócios está comigo aqui em Buenos Aires, provavelmente eu vou ser massacrado no almoço de hoje, mas o clube ele precisa de outras políticas aí e de novos rumos, né, Edu? Ele precisa chegar no novo século. O Corinthians faz futebol do século passado, não é mais assim. E a gente está falando de dívidas de jogadores, dívidas provavelmente de agentes também, mas e da empresa que trata do gramado e da empresa que fornece alimentos, também provavelmente esteja muito atrasado. Então, esse ponto é super importante. Os clubes brasileiros precisam organizar uma regulamentação para se evitar isso. Isso é doping, Bruno. Isso é doping. É doping financeiro. Os clubes estão fazendo contratações com dinheiro que eles não têm. E os clubes que estão pagando os salários e estão pagando as suas transferências estão ficando para trás por não jogarem esse jogo, o jogo da inadimplência. Perfeito, perfeito. E deixo também um abraço aqui para o meu querido Marcelo Colaneri, né? Ele, que é um corintiano assíduo. Ano passado ele estava com o coração quentinho do Memphis. Marcelão, desculpa, meu irmão, mas quem sabe aí não podemos pelo menos ter essa Copa do Brasil aí, quem sabe para um pacto para começar tudo do zero e pagar essas dívidas, né? Bruno, só mais um ponto. Como que o torcedor não vai se seduzir por Memphis Depay chegando, vestindo a camiseta, fazendo gols? Pouco importa para o torcedor se ele está pagando ou não está pagando. Olha esse cara jogando no meu clube, uma estrela mundial, fazendo gols, livrando o meu time da zona de rebaixamento, levando para o meio da tabela. O poder de sedução disso é muito grande. Os dirigentes que trazem se consagram, conseguem se eleger nos seus partidos políticos, conseguem alavancar sua reputação. Então, essa equação também é difícil, porque seduzir o torcedor com grandes jogadores no curtíssimo prazo é muito fácil. Perfeito, Edu. E agora a gente vai para a nossa última pauta aqui do dia, né? Vamos falar de Cruzeiro. Cara, estou muito animado para falar do Cruzeiro. Confesso aqui, fui voz aqui crítica ao Cruzeiro do Pedrinho no começo. Eu olhava, falava, cara, não dá para gastar esse dinheiro todo, toda a janela. O Pedrinho, nem se ele fosse o Bill Gates, ele ia conseguir largar essa grana mês após mês. E aí, pelo menos é dele, né, Bruno? Pelo menos é dele, né? Isso com certeza, ele pode, né? Mas em termos de governança, né? Um clube que calou minha boca aqui no bom sentido, teve uma surpresa muito positiva, não só no resultado em campo, hoje é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e está, sim, ainda como um outsider, mas
está na briga pelo título, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras no último final de semana, mas o clube, na janela de meio de ano, ao contrário de que muita gente achou, já flertando com a briga pela ponta, o clube literalmente puxa o freio de mão, entra nos trilhos financeiros e, naturalmente, começa a dar um pouquinho mais de cara de projeto a médio e longo prazo. Como que você viu o Cruzeiro aí nesse ano de 2025, Edu? O primeiro ponto que a gente tem que conversar sobre o Cruzeiro e que nessa nova indústria do futebol chamou muita atenção é o dono de clube torcedor. Poxa, agora a gente tem um dono de clube que é torcedor do clube, não é uma empresa que chega e assume o futebol, é o torcedor. Isso chamou muito atenção. E logo na primeira janela deles, esse cara vai botar todo o dinheiro da vida dele para dentro do clube porque ele é um torcedor apaixonado. Primeiro ponto, na indústria do esporte é muito comum o torcedor dono. É assim no basquete, é assim na NFL, é assim em vários lugares. Então existe essa figura do torcedor bilionário que é dono do clube. No caso do Cruzeiro, ele teve uma curva de conhecimento, curva de entendimento ali, Bruno, porque as primeiras janelas que ele faz, cara, é tipicamente de torcedor, né? Porque não tinha sentido nenhum pagar aqueles valores por aqueles jogadores naquela idade, não só pico de performance, mas já na descendente de performance e pagando valores de alta. É aquele típico erro do comprar na alta e vender na baixa, né? Que o futebol faz todo dia. Mas aí eles contratam o manager, o Jardim, que é muito mais do que um treinador. Ele é um manager. E muda tudo. Muda tudo. Começa a mudar o perfil de contratação de jogadores. E eu tenho um olhar muito especial para o que o Cruzeiro vai fazer nas próximas janelas, viu, Bruno? A chegada do Jardim, apesar de eu achar que não exista o treinador unicórnio, que a estrutura tem muito mais a ver do que o treinador no resultado esportivo, nesse caso, ele influencia a estrutura, ele influencia a estratégia macro do clube, ele não está influenciando apenas o jogo e o resultado imediato, mas ele começa a pensar no futuro do clube também e muda o jogo. Eu estou muito empolgado com os próximos passos do Cruzeiro. Muito bacana, Edu. E assim, trazendo um pouquinho aqui de números para a gente, né? O Cruzeiro que ele sai aí de uma folha anual, né, de 95 milhões na gestão do Ronaldo em 2023, ele passa aí para 200 milhões de reais, né, com o Pedrinho. A gente sabe que o clube se alavancou bastante em compras, né? Quase aí 200 milhões de reais em compras. A gente viu a própria lesão do Fagner aí demandando a contratação de um lateral direito. O clube não fez nenhuma estripulia, né? Acho que isso foi muito positivo. E mais do que isso, a gente sabe que o clube ele tem uma dívida aí que bate, né? Pode chegar a bater R$1 bilhão. Então, o que o Cruzeiro precisa fazer, né? E aí, me permito aqui pegar alguns exemplos, né? Algumas pinças muito interessantes dentro do futebol internacional. Eu acho que o Pedrinho, com essa paixão que ele tem muito para ser uma espécie de Tony Bloom, né? Que é o técnico, o dono do Brighton, né? Que é um apaixonado, um empresário bem-sucedido, e ele, quando pega o clube, né? Ele transforma lá o Amex Stadium, consegue botar o clube para brigar em grau de patamares muito mais acessíveis, mas ele, como o Edu conversou no nosso início do episódio, ele tem uma tese, né? Que é a tese de um time que literalmente compra com scout e revende jogadores com valores recorde. Essa é a única maneira que o Cruzeiro terá para brigar com clubes como Flamengo e Palmeiras em pé de igualdade, sem que o Pedrinho tenha que desembolsar grandes gastos. Então, só para a gente ter uma noção, o Cruzeiro sempre teve um trabalho de formação de base de excelência. Então, o Estevão, ele era considerado o Messinho. Estevão era da base do Cruzeiro. Vitor Roque, que hoje está brilhando no Palmeiras, mas foi objeto de uma venda recorde do Atlético Paranaense para o Barcelona. Tigrinho também é da base do Cruzeiro, que foi desmantelada lá toda aquela crise do ano de 2019. Então,
o clube hoje ele ainda não tem nos últimos anos, uma linha de venda de jogadores tão alta quanto ela deveria ser. Em sendo, né? E a gente sabe que isso é um trabalhinho que você investe hoje, e isso o Ronaldo estava fazendo muito bem. Vai ter. Exatamente. Então, o Ronaldo já faz um investimento de 30 milhões na categoria de base ano, que, no meu ver, é o valor mínimo necessário para você ter os melhores talentos. Né? Hoje, cerca de 10 clubes no Brasil já investem esse montante. Então, essa é a maneira com que talvez ali para o ano de 27, 28, o Cruzeiro ele já salte desse patamar de 400 milhões de reais de receita para atingir algo ali em torno de 800 até mais. E aí, com base numa gestão esportiva eficiente, e como o Edu falou aqui, minutagem para os jovens jogadores, aí sim o clube vai poder dar voos muito maiores de maneira sólida, orgânica e natural, sem a necessidade do Pedrinho, que aí sim, até lá, se ele achar que ele tem vontade e dinheiro para isso, ele pode fazer essa diferença em favor do clube, né? Olhem a contratação do menino Vila Real, né, o colombiano, Nézer Vila Real, o nome dele, menino artilheiro da Copa do Mundo Sub-20, que o Cruzeiro traz, e já tem clube querendo comprar, clube europeu querendo comprar o atleta do Cruzeiro antes do menino chegar na Toca da Raposa. Então, assim, este perfil mudou. O Cruzeiro vai chegar a ser o grande vendedor do Brasil em pouco tempo. Essa é a mentalidade do novo treinador. E ela contrapõe uma entrevista do Pedrinho, logo que ele compra o clube, que ele reclama muito. Puxa, é incrível, o jogador que aumenta de salário todo dia, eu tenho que pagar comissão todo dia para todo mundo, e o valor é um e daqui a pouco fica outro. Ele começa a ser letrado no futebol ali naquela entrevista. Ele começa a entender o caos que é, e aí ele acha uma saída no momento que ele traz um manager, alguém que vem com uma tese que ele não tinha. Tu tá louco, tu não pode fazer isso. Inclusive, um cara que trabalhou no Mônaco, que vendeu grandes jogadores naquela temporada de semi de Champions League. Então, chega agora alguém que tem uma tese. A gente sempre brinca, né? Quando eu não tenho projeto, eu contrato o projeto, contrato o treinador, contrato o executivo, e é ele o projeto. Aqui nesse caso foi assim, mas o Cruzeiro vai se valer muito dessa tese. Se o Cruzeiro, e a gente lembra da contratação do Ronaldo Fenômeno, né? Era outro mundo, era outra vida, era outro business, era outra tese, mas basicamente aquilo. Compra na baixa, lá, escondido, vem para cá, desenvolve, dá minutos, assume isso, porque não adianta eu querer ser um vendedor e o meu treinador querer ganhar todos os jogos com os mais velhos do time e não colocar meus jogadores jovens para dentro de campo. Vocês precisam colocar os jovens. A mágica acontece ali. Então, eu tenho certeza, assim, eu tenho confiado muito nessa nova tese do Cruzeiro e eles vão crescer muito ainda. Você falando aí, momento curiosidade, né? Primeiro que, trazendo um pouco para o lado da indústria, o Pedrinho ficou assustado com a indústria do futebol, ele que é um empresário do ramo de supermercados, que para quem conhece um pouco, cara, o varejo é super complexo, o CMV super apertado, questão logística, literalmente um gargalo, um desafio. Margem zero. Margem zero. Então, assim, esse cara ficou assustado, né, com o volume, né, e as peculiaridades do mercado da indústria do futebol. E aí, como é nosso dever aqui no esporte, sempre dialogar para que o nosso telespectador aqui, ele entenda, né, nossa audiência entenda esse desafio, como é muito menos simples e muito mais complexo do que a gente acha. E aí também, você falou do Mônaco aí, eu queria só também relembrar aquele time, né? Aquele time tinha o Fabinho na lateral direita, aquele time tinha o Bakayoko, tinha o Bernardo Silva, tinha o Mbappé, Radamés Falcão, salvo me engano, tinha Ricardo Carvalho na zaga, era um timaço, né? Então, foi um time que marcou aí a Champions, né? Salvo me engano, 2017, né? Ou 16, não lembro. 17. Timaço. Mas também jogando aqui um pouco para o próprio Cruzeiro, né, Edu? O que você entende aí, em termos do Leonardo Jardim nessa figura de manager? A gente falou muito do impacto do Jorge Jesus dentro do futebol brasileiro naquele ano de 2019, quando mais do que o Jorge,
ele traz um choque de cultura tática para o futebol brasileiro. Dentro desse perfil do Leonardo Jardim, que é um cara muito esclarecido, você acha que ele também pode impactar nessa questão não do técnico-manager? Isso a gente tem desde o Luxemburgo, mas um pouco desse técnico que traz teses de investimentos já experimentadas para modelos de SAF que queiram uma tese, que estejam buscando um novo caminho? Eu acho que nos dois casos, do Jesus e do Jardim, dois pontos que ajudam muito isso é nós, aqui no Brasil, estarmos dispostos a aprender com isso. Quando o Jesus chega, era um momento que o debate tático estava muito quente, todo mundo queria saber as questões táticas, e isso potencializa a discussão toda. E um ponto que eu me lembro que se conversava muito na época é sobre a pressão, né? A pressão, a linha alta, a pressão no adversário, e isso mudou o jogo no Brasil. Isso mudou o jogo no Brasil. Os gatilhos de pressão a partir desse Flamengo mudam o jogo. Assistam um jogo do Campeonato Brasileiro de hoje e procurem o Campeonato Brasileiro de 3, 4, 5 anos atrás. É impressionante. Esse foi um fator tático que muda o jogo no Brasil. E o Leonardo Jardim traz essa questão no momento, Bruno, que muito por culpa de vocês, do Sport Market Makers, está se discutindo no Brasil essa questão financeira conectada à questão esportiva. Não é separado, não é separado. Modelo de jogo é modelo de negócios. E ter uma tese de investimento, uma tese esportiva, faz toda a diferença. O que está acontecendo no Cruzeiro vai potencializar esse jogo e a influência dele vai se alastrar pelo Brasil, porque nós estamos aqui discutindo no Sport Market Maker, porque nós estamos discutindo lá na Futre, porque o torcedor de Excel começa a entender a importância disso. O videogame é importante nisso, porque no videogame eu não contrato quem eu quero, eu só contrato quem eu tenho orçamento para contratar. Esses pontos, o Football Manager, tudo isso começa a fazer parte da nossa cultura. Então, esses pontos começam a se conectar. Não é um maluco lá, ele gosta de trabalhar com jovens. Ele não gosta de trabalhar com jovens, ele gosta de ganhar jogo como qualquer treinador. Mas ele entende que o clube onde ele está vai ser mais vitorioso se essa tese de investimento, compra na baixa, desenvolve, dá minutos e vende por milhões e milhões de euros, vai fazer com que tudo cresça ao seu redor. Então, tem o Jesus, mas tem também o interesse pelo debate tático crescente. Tem o Jardim, mas tem o interesse pelo debate de finanças e jogo e a influência no jogo quente. Então, isso vai se alastrar. Tomara, eu torço muito para isso. Pô, eu sou muito partidário disso. Seria até prepotência nossa achar que a gente mudou alguma coisa, né? Pelo contrário, eu acho que foi muito legal lá no Confute, né? Porque junto com o pessoal lá da máquina de esporte, com o pessoal da Futuri, né? E aí não estou falando de pessoas, estou falando de empresas, né? O pessoal da Outfield. Foi uma oportunidade da gente estreitar esse ecossistema para que a gente consiga entender a importância, né? Eu brinco que isso é uma coisa que até o Salomão me falou, ficou muito na cabeça, né? Nós, aqui, se a Outfield é Outfield, a Futuri é Infield, né? Então, o quanto que esse ecossistema se complementa, e dentro disso, eu queria puxar um gancho aqui para que você falasse também da capacitação. Hoje, eu abro o meu WhatsApp, assim, tem pelo menos umas 10 pessoas diferentes que viraram amigos do esporte, né? Pessoas perguntando, assim, jovens acadêmicos, pô, Bruno, o que que eu faço? Eu tenho participado, fui dar uma aula lá na FGV, falar lá para o pessoal da nova turma, explicar um pouco das finanças no esporte e tudo mais. Mas por que que eu tenho falado isso? Porque esse interesse, essa busca pela capacitação, ela vai preparar uma indústria do futebol que a hora que ela se resolver e ela tentar dar um passo em rumo à profissionalização definitiva, ela vai precisar de uma massa crítica. Então, Edu, queria deixar esse espaço aqui para você contar um pouquinho o que vocês estão fazendo aí na Futuri, né? Me conta um pouquinho desse ecossistema e como que a nossa audiência pode chegar em vocês aí, de acordo com os interesses de cada um. Bruno, antes disso, temos 120 SAFs
no Brasil. Eu não sei se nós temos 120 CEOs especializados na indústria do futebol. Eu não sei se a gente tem 120 CFOs especializados na indústria do esporte, do futebol. Eu não sei se a gente tem gente capacitada para essas 120 SAFs. Esse é um gargalo estrutural que a gente precisa enfrentar, porque hoje são 120, próxima final do ano vão ser 150, vão ser 200, daqui a pouco vão começar a chegar mais investimentos estrangeiros. Não vai chegar investimento estrangeiro no Brasil, meu Deus, tem o Citigroup aqui que anunciou um CT de 300 milhões de reais, tem o Red Bull Bragantino aqui, a gente tem grandes players aqui, mais gente, mais investidores vão chegar aqui, a gente tem que estar pronto. A gente tem feito a nossa parte. Por exemplo, aqui na Futuri, a gente tem o braço de conteúdo, agora não é um conteúdo de torcedor, não é um conteúdo para ir lá discutir clubisticamente que meu clube é maior que o teu, porque ganhou isso. O nosso conteúdo é profundo. Era mais sobre tática, a gente ampliou isso, a gente está falando também sobre business. A gente tem um braço de consultoria, onde a gente faz, inclusive para clube europeu, a inteligência de mercado. E é legal trabalhar para clube europeu que eles estão necessariamente vinculados ao fair play financeiro, e é bacana porque a gente aprendeu, atendendo o clube europeu, Bruno, que a gente não pode só buscar os melhores jogadores coerentes com o contexto do clube, mas a gente tem que vender jogadores para abrir espaço na folha, para entrar dinheiro no orçamento, para poder comprar. Então a gente desenvolveu muito isso que os clubes brasileiros começam a fazer agora, que é destino de venda. Esse meu jogador, qual é o fit dele? Tático, esportivo, cultural, e onde tem uma oportunidade de fazer essa venda. Isso é muito legal, isso muda um clube. Então, querem fazer venda de jogadores, nos procurem aqui na Futuri. A gente tem ajudado, assim como a Outfield tem feito também, investidores a procurarem seus clubes no Brasil e clubes a partirem do zero, o que me excita demais, trabalhar com clubes que querem começar do zero. E aí a gente já começa a trabalhar a tese. Todo clube precisa contar uma história, Bruno. O meu clube de futebol não pode depender da bola entrar ou não no próximo domingo. Eu tenho que contar uma história, eu tenho que ter uma representatividade, eu tenho que ter uma pauta. Eu preciso ser muito mais que um clube de futebol, eu preciso ser um clube de relacionamento, um clube de negócios, um clube de reputação. Então, enfim, isso é uma outra pauta. E aqui na Futuri a gente tem o Futilink. Futilink é uma ferramenta de inteligência de mercado, é uma ferramenta tecnológica, mais de 50 clubes no Brasil, clube na Europa, clube na Espanha, clube no Uruguai, clube nos Estados Unidos, Portugal, todos os dados de todos os atletas do Brasil, desde o Sub-13, todos os dados de todos os atletas do Brasil, desde o Sub-13, todas as competições de base do Brasil com gatilhos de precocidade. Os clubes estão ganhando dinheiro imediatamente lá. E um ponto super importante. Dado importante, mas o Futilink entrega uma coisa mais, para mim, na minha visão, mais importante ainda. Processos de tomada de decisão, organização, relacionamento entre todos os clubes e todos os agentes que estão lá. Isso é super importante. Agora, quando o clube perde um profissional do mercado, o departamento de mercado é o departamento mais importante de um clube na configuração atual da indústria. Quando um clube perde um profissional do departamento de mercado, ele não leva os processos, os contatos e as avaliações, todas ficam com o clube é o proprietário intelectual do seu departamento de mercado com o Futilink. E a gente tem o nosso braço de educação. Eu estou super orgulhoso porque a gente começou nesse ano, final do ano passado, a fazer uma vertical de tecnologia, Python, ciência de dados, análise de dados, e é incrível como isso é demanda dos clubes. O Botafogo nos procura e diz, cara, Edu, a gente está precisando de cientista de dados. Beleza, vamos fazer um curso, o clube fica de olho em todos os alunos, em todos os currículos, participa do curso, depois o Fortaleza diz, cara, Edu, a gente precisa de programadores em Python. Beleza, vamos fazer um curso. Agora a gente está fazendo um de analista de dados. Essa semana a gente vai anunciar o clube que está com a gente nessa. E aí, precisamos de pessoas que entendam de SAF. Mas só que tem um ponto super importante aqui. Se é para saber o que é uma SAF, vai na Fundação Getúlio Vargas. Eles te explicam a lei, o fundamento,
mas aqui o ponto é um pouco mais complexo. A gente precisa de gente que entenda do negócio SAF, do business, de transformar uma SAF em dinheiro, em eficiência esportiva e financeira. E a gente criou o curso SAF, da ideia ao investimento. Porque, assim como acontece na Outfield, aqui também os clubes batem na porta, quero virar SAF. Beleza. Por quê? Está todo mundo virando SAF, a gente quer virar SAF também. Não, peraí, não é assim. Vamos identificar, então, os pontos que a gente pode construir essa ideia de SAF e a sua tese. E, nesse curso da ideia e investimento, a gente fala muito sobre isso. Bruno, se estivesse com a gente na primeira edição, conta um pouco para a gente, dá o teu testemunho, que eu quero usar esse corte, viu? Cara, pode usar, e aí eu falo até é, com certa genuidade aqui, né? Porque eu trabalho com M&A, né? Eu trabalho com restauração de dívida, que são coisas que são mercados que se aproximam em dados momentos. Sempre fiz due diligence, sempre estruturei empresas para serem vendidas ou para terem transformações societárias para possíveis teses de investimento. E aí cheguei lá, até não entenda como soberba, né? Mas, pô, isso aqui vai ser facinho e tal. E aí, no momento que a gente começa a simular lá dentro do curso, né, todos os passo a passo, você começa a ver que aquele mercado ele tem, sim, uma dinâmica própria, uma cronologia própria, inclusive uma série de oportunidades não exploradas, de teses e benefícios societários, tributários, enfim, uma gama muito forte e pontos de atenção em tomadas de decisão com base em resultados de due diligence, de teses, de perfis, de clubes, enfim, de localização, né? Questão regional é muito relevante. Então, assim, eu particularmente brinco que se você amava Futebol Manager, faça esse curso, porque, para mim, foi um dos maiores deleites, assim. E fiz no momento que minha filhinha estava nascendo, então, cara, consegui assistir ali depois as aulas, não consegui assistir ao vivo, mas foi, assim, um deleite. E mais do que isso, no momento em que, dentro dessas idas e vindas aí da indústria do esporte, encontra o pessoal do Futre ou do próprio curso, isso estreitou relações muito saudáveis e muito gostosas, né? Então, eu não posso fazer merchan, eu só posso dar o meu depoimento de aluno. Meu depoimento de aluno foi muito bom, de verdade. E acabamos de lançar o SAF 2.0 da Ideia Investimento, então vai lá no link da bio da Futre, da Futre Academy e faça a sua inscrição, porque além de tudo tem relacionamento, que é um ponto super importante. A gente fala de dados, tecnologia, inovação e teses, mas o futebol é relacionamento. Então, precisa do conteúdo, mas também precisa do relacionamento. Convido vocês a fazer o curso SAF 2.0. Pô, super legal. E só para pegar um ganchinho, você falou aí da questão do cientista, né, de dados que os clubes precisam. Essa semana eu estava conversando com um grande amigo, o Luiz Sodré, lá da FPF Academia. Ele estava me explicando como que a Federação Paulista vai ter uma necessidade de formação de árbitros. Essa arbitragem aí que está caótica, ela tende a piorar. Por quê? Com a mudança de calendário e a ampliação da Série D e a criação das Copas Regionais, você vai ter muito mais jogos no calendário. Então, se isso, de certa forma, vai depender de mais jogadores, também vai depender de profissionais. Então, poxa, se você aí, profissional, gosta da indústria do esporte, assim como eu, nasceu sem talento, mas gosta ali de arbitragem e tudo mais, olha, é uma profissão do futuro, né? A gente fala Bruno, tanto que a AI tira postos de trabalho, mas outros se abrem, né? Então, pode falar, Edu. Acho que é um bom... Bruno, uma pequena frase sobre arbitragem. A arbitragem somos nós. Nós temos a arbitragem que nós queremos. Então, assim, na próxima segunda-feira, o presidente da CBF já tem uma horinha reservada lá para receber o presidente dos clubes prejudicados. Há 50 anos é assim. Não resolveu. O que os clubes querem contribuir para melhorar a arbitragem? A arbitragem também é o clube de futebol. É o jogador reclamando, é o jogador simulando, é o desinteresse dos clubes em contribuir com tecnologia, com dinheiro, com estrutura para o crescimento dos árbitros, e a profissionalização é fundamental, porque também parece que os árbitros, até uma etapa da carreira, eles querem a profissionalização. Depois da etapa da carreira, eles já não querem muito a profissionalização. Então, o que falta para a arbitragem é horas de treino. Não treino físico, que eu acho que nem é o problema, mas treino de regra, de regulamento, de tela, porque agora a arbitragem também é tela. Então, só queria dar esse pitaco aí. A arbitragem somos nós.
o futuro é estudar, né? Então, quando eu achei lá que eu peguei meu canudo da faculdade, falei, oba, agora vou descansar um pouco, não dá. Então, a gente tem esse dever. Edu, vou encaminhar aqui o nosso papo para o final. Queria super te agradecer. Para você também que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, deixe seu like. Lembrando, nós somos uma comunidade de podcasts, temos aí o Market Makers, o Risco Brasil, Crypto Never Sleeps. Então, por favor, veja, né? Um dos maiores prazeres que eu tenho é alguém me encontrar e falar, pô, caraca, e o Market Makers lá com o Salomão, pô, estava vendo o Risco Brasil. Então, sejam super bem-vindos ao nosso conglomerado de podcast. A gente faz com muito carinho. Queria super aqui mandar um beijão para a equipe do Outfield, principalmente a Leninha lá, Helena, Lau, Quinho, né, o Marco de Servo, que super nos ajudaram aqui com essa pauta. Galera, é nota 1000. Pedrão, nosso professor, não pôde estar aqui hoje, estará aqui semana que vem, conversando um pouco com a gente sobre Safiel. Para você que acompanhou até aqui, deixe seu like, não deixe de acompanhar. Edu, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Da minha parte, foi um prazer. E é muito legal a gente estar aqui se conectando e já deixo aqui convites para outras vindas. Com certeza aí, no nosso papo com o Rico, gostaria muito de tê-lo aqui na nossa bancada, viu, meu irmão? Vamos lá, vamos apertar o Rico. O Rico que é a cara, o embaixador do nosso curso de executivo de futebol também, a quem eu admiro muito. E eu queria também deixar um beijão aqui para o Pedro, para todo o pessoal da Outfield, para o Salomão, para todo o pessoal do Market Makers, do qual eu sou fã e assisto sempre, e principalmente a ti, Bruno, um grande parceiro que eu conheci nessa indústria. Conte com a gente e obrigado pelo que vocês estão fazendo. O prazer é todo meu amigo. E, para quem não sabe, tem muita coisa boa vindo por aí. O conglomerado Outfield, Market Makers e Futuri estão cada dia mais linkados e a gente vai trazer muitas novidades para vocês. Pessoal, sem mais delongas, um beijo grande nesse coraçãozinho do torcedor de balanço que nos acompanhou até aqui e fomos!